bastante importante, do momento das nossas vidas, muito importante, que é em defesa da vida mesmo, né? Nós estamos vivendo essa pandemia que, enfim, é um desafio bíblico, né, para todos nós, e ele vai desde você realmente defender a sua vida até a vida profissional também, né? Tem gente que tá 365 dias sem emitir uma nota, né, sem fazer um trabalho, né, quem trabalha mais com eventos e tal. Então, o nosso manifesto ele passa por isso, de expor para a sociedade a nossa visão como um dos setores mais atingidos por essa pandemia, né? Principalmente quem trabalha com eventos. Então, se você ainda não teve oportunidade de ver, recomendo. Ele está em todos os veículos de trade, ele está no Meia Mensagem, no Procmark, no Revista EBS, Revista Live Marketing, no Radar, enfim, na Revista dos Eventos. Ele foi publicado em todos os veículos do trade. Basta fazer lá uma busca manifesto amplo que vocês verão. E aí, um outro ponto que eu quero destacar na verdade, um teaser que eu quero fazer aqui. Um dos pilares mais importantes da Ampro é o pilar da qualificação do mercado. É o pilar de tornar o mercado mais qualificado o tempo todo. E nós tivemos uma experiência o ano passado, com um primeiro curso completo de live marketing, foram 10 dias, com 13 professores envolvidos, e foi um grande sucesso, um feedback super positivo, todos que participaram, nós tivemos lista de espera até para o curso, o que nos animou a montar uma plataforma sob o nome Ampro Saber, e essa plataforma vai estar de pé daqui a pouco, daqui a poucos dias, né? Em março, certamente, nós teremos alguns cursos já disponíveis para os associados Ampro e também para não associados. O associado Ampro sempre vai ter uma condição muito melhor para se inscrever, para participar dos cursos, né? Então, dito isso, são essas duas atividades que estão aí acontecendo agora na Ampro. A gente se compromete no mercado de estar sempre muito ativo para melhorar o live marketing no Brasil. Então, eu queria dividir isso com vocês. Antes de apresentar os nossos convidados aqui para esse Ampro Live Talks, eu vou fazer uma breve apresentação. O que a gente fez foi o seguinte: uma premiação como essa, o Ampro Globos Awards, que completou 20 anos, né, em 2020, além de ela reconhecer o valor dos melhores trabalhos do mercado, eu acho que ela tem também um sentido de ser benchmark, de que as pessoas acompanhem as tendências, que vejam nos cases premiados bons exemplos de atividades de live marketing, né? Então, a gente achou que seria um desperdício a gente não dividir com vocês um pouco desses insights, né, que a gente extraiu não só dos cases mais premiados, mas também das conversas que tivemos com os jurados, né? Um júri muito bacana, um júri que tinha muitos clientes, né? Muita gente de empresa, tinha também representantes de instituições, gente que trabalha fora do Brasil. Foi um júri também que acompanhou uma igualdade de gêneros, um número quase igual entre homens e mulheres, teve uma participação de negros expressiva, mais de 10%, enfim, para a gente ter gente julgando os cases com a maior diversidade possível de ideias, de opiniões, né? Então, vou agora apresentar para vocês rapidamente, até com o aquecimento da nossa conversa aqui, com o Guilherme Bailão e o Daniel Ottoni, eu vou apresentar rapidamente para vocês 4 macro insights que eu mesmo fiz esse trabalho de extrair, né, a percepção que o Ampro Globes nos deu, né? Então, vou começar a dividir com vocês aqui, são esses 4 insights aqui. O primeiro deles é o uso de celebridades. Segundo, é a experiência e ativação especial, única.
Terceiro, inovação, gamification. A parte também, games é um universo importantíssimo para determinados setores, né, para faixas etárias, algumas faixas etárias. E o quarto é um termo aí que eu meio que cunhei, que é o criativismo, é a mistura de ativismo com criatividade, né? Vamos lá, vou falar um pouquinho de cada um. Celebridades. Não há novidade nenhuma no uso de celebridades. Aliás, eu acho que o uso de celebridades é uma das coisas mais antigas do marketing, tá? Desde os primórdios, desde que o Alexis Pagliarini tinha cabelo, já se usava celebridade em campanhas publicitárias, em eventos, em atividades de live marketing, né? Não tem nada de novo nisso. Mas existe cada vez mais uma preocupação com 2 pontos que eu levantei aqui, que é de adequação e pertinência. Não existe nada pior do que você gastar uma super grana, e é muito caro contar com celebridades, né? Celebridades, custa caro ter celebridades na sua atividade, e, de repente, você colocar na boca de celebridades ou na atitude de celebridades coisas que você percebe que não está adequado, não tem pertinência, né? Alguém, por exemplo, o Guilherme Bailão com um copo de uma cerveja da concorrência, entendeu? Quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver. E por incrível que pareça, a gente está cheio de casos desse descuido com a pertinência. Vou botar uma cara conhecida lá e tudo bem, né? Então, nós tivemos 2 cases que exemplificam muito bem como usar muito bem celebridades, que eu vou dividir com vocês aqui. O primeiro deles é esse case maravilhoso, super premiado no Oprah Globes Awards, que é o case do Senna Tribute, né? Fazer um tributo a uma das celebridades, infelizmente morto precocemente, né? Mas uma celebridade, talvez a principal celebridade do Brasil, e um tributo feito com total pertinência, com todo o cuidado, né? E colocar lá o Bruno Senna, sobrinho do Ayrton, para dar uma volta no circuito antes do GP de Fórmula 1. Enfim, todo um evento cercado de cuidados para que seja realmente um tributo ao Senna e não só um oportunismo de pegar a imagem do Senna, né, e simplesmente colar na sua marca, no seu produto. Então, esse foi um case maravilhosamente bem realizado, que ganhou com todos os méritos ouros e bateu na trave para ser até o Grand Prix. Aí. É um case muito bacana, também muito premiado. Colocaram a Anitta no Tinder, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Anitta ela é meio sócia da marca Skol Beats. A Anitta é meio que diretora artística da Skol Beats, mas ela foi usada nessa campanha uma associação com o Tinder. Então, que dava um fit perfeito lá para que você pudesse ir no carnaval, para você no trio elétrico da Anitta, né? Quer dizer, uma super ativação feita com total pertinência, porque o tema Tinder tem tudo a ver com a Anitta, né? Ninguém duvida disso. Então, essa pertinência, essa adequação, esse impacto, né, de uso de celebridade, temos 2 cases que expressam muito bem isso aí. Vamos para o segundo insight, que é a experiência, a ativação. Tem um erro comum no mercado, tem empresas que gastam uma fortuna numa cota de patrocínio e acaba se esquecendo que tem que gastar outra grana e muito alta para ativar aquele patrocínio. Não basta ter a cota e botar sua marca ali entre outras marcas e patrocinadores. Você tem que aparecer no evento, você tem que ativar a sua marca lá. E isso, às vezes, consome até mais dinheiro do que a cota de patrocínio, às vezes, né? E precisa ter esse cuidado. Então, eu trouxe aqui 2 cases que exemplificam muito bem isso. Eu coloquei dois pontos aí, né? O inusitado, o surpreendente, né? Não fazer um lugar comum. Não é só colocar painéis com a marca, né? Quanto maior o painel, eu quero um painel enorme da minha marca dentro do evento.
ok, isso não é ruim, mas não basta isso. Tem que ter uma atitude inusitada, tem que ter uma atitude surpreendente, né? Para você realmente impactar as pessoas de uma maneira efetiva. Então, eu trouxe aqui 2 cases fantásticos, que também foram super premiados. O primeiro case é o case da Eisenbahn, é uma ativação dentro da Oktoberfest, né? E que foi o patrocínio da Eisenbahn da Oktoberfest, e que, dentre as propriedades que a Eisenbahn tinha no evento, tinha um camarote, mas ela meio que abriu mão do camarote para fazer um bar secreto, que as pessoas só acessavam esse bar secreto se passassem num teste. E esse teste, ele dizia respeito às variedades de sabores, né, da Eisenbahn. Ou seja, aproveitando o evento também para marcar essa diversidade de versões que tem da Eisenbahn, uma coisa importante para a marca, né, naquele momento. E toda a forma com que foi feito, muito bacana, né, a forma divertida e lúdica do teste para que as pessoas acessassem o bar secreto. E quem não quer estar no evento e acessar algo que só ele vai acessar, é que poucos terão acesso. Isso é sempre super desejado e foi feito também com maestria aqui. O terceiro insight, o penúltimo, é de inovação e também da tal da gamification. Inovação, eu acho que a nossa vida, a única coisa que não muda é a certeza da mudança o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar preparado para mudar e mudar outra vez. Mas tem que fazer isso também direito, né? Tem gente que tem uma coisinha nova, digital ou tecnológica, preciso fazer alguma coisa com realidade virtual, preciso fazer alguma coisa com realidade aumentada, porque está aí, eu tenho que fazer. Então, eu acho que tem que pensar na inovação, como é que eu tenho uma boa solução, né, para aquilo que eu tenho em mãos, e sem ficar com essa neura de ter que usar. Você tem que usar bacana, de uma maneira legal, né? E games, me surpreendeu os números de games, né, no Brasil, no mundo, e tem o case aqui que eu vou mostrar para vocês que se apropriou disso maravilhosamente bem. O primeiro case que eu trago aqui, a coisa de estar antenado e da coisa lúdica, né, que o game representa. O primeiro case premiado aqui foi o do CBLOL, o League of Legends, né, o evento. O grande mérito aqui é de realizar um evento desse no formato digital, né, o Campeonato Brasileiro de LOL, né, que foi realizado. Então, ele tem cercado de cuidados, tanto para uma experiência riquíssima física, presencial, como também já pensando em todas as limitações que nós tivemos com a pandemia, também no universo online, né, no mundo online. E o segundo case fantástico, né, Burger King, envolvendo o game, que, aliás, eu descobri, né, o Free Fire, é o game mais baixado no Brasil, né? Então, é um game de enorme sucesso. E o grande lance aqui foi a forma que o Burger King descobriu para entrar no game com pertinência, né, de você colocar lá um diamante para os jogadores, um cupom que você vai até um restaurante do Burger King, você consome um combo, mas você também tem um diamante para você usar dentro do game, que vale dinheiro, né? Dentro do game você consegue comprar coisas dentro do game com o tal do Whopper Diamante. Então, uma forma fantástica de você entrar no game e também usar para fora para vendas, né? Para você vender produtos. Fantástico esse case também, muito premiado. Indo, então, direto para o nosso último insight aqui, o tal criativismo, né? Eu digo o seguinte, cada vez mais espera-se das marcas algo mais do que só ter um bom produto e um bom preço. Espera-se atitude, espera-se que a marca se engaje naquilo que é muito importante para a sociedade, né? Tem que ter atitude e respeito às diferenças, respeito, você lutar contra preconceitos, e de uma forma ativista mesmo, a marca realmente entrar nesse universo de verdade, de cabeça, né? Não sei se vocês sabem, mas
tem alguns fundos de investimento que exigem princípios ESG, é uma sigla que vem de Environmental, Social Responsibility e Governance, né? Ou seja, é o meio ambiente, a responsabilidade social e governança. Então, toda marca, qualquer marca, tem que ter isso por trás, tem que pensar nisso. Fazer as suas atividades sempre com esse respeito e com uma atitude forte contra preconceitos e essa coisa toda. Então, eu trouxe aqui 2 cases, dentre eles o nosso Grand Prix, né, o case mais premiado do Amplo Globo de 2020, que foram bem nessa linha aqui do criativismo. O primeiro deles é um case forte da Vozes do Silêncio, da LIB, para a CVV, tratando de um tema dificílimo, que é suicídio, né? Então, é um problema, né? Tem números assustadores de suicídio. E uma coisa importante para a prevenção do suicídio é você dar voz para as pessoas falarem com alguém. Pessoas estão desesperadas, Então, a CVV existe para isso. Então, foi um trabalho fantástico, super criativo, de fazer um coral silencioso e com essa marca de uma mão sobre a boca das pessoas, um trabalho primoroso de identidade visual, de impacto, né? Que a Libs fez para a CVV. E, finalmente, o nosso case vencedor, né? E um case simples, sem muita atividade, foi uma atitude, pura e simplesmente uma atitude muito mais colocada em redes sociais, né? Que é execrar um termo que a gente se acostumou e nem sabe a origem do termo, que é criado mudo. Para quem não sabe, criado mudo vem, é uma expressão que antigamente, na época da escravidão, as pessoas tinham um negro escravo dentro do quarto para servir o patrão. Esperava-se que esse criado ele fosse mudo, que ele fosse simplesmente um serviçal que servisse ali e não tinha direito de falar nada, né? Daí o termo criado mudo. Quer dizer, é uma lembrança horrorosa que a gente não quer ter. Então, a Etna ela se posicionou dizendo, não, vamos chamar mais de criado mudo. Essa peça aqui, ela sei lá, é um móvel de cabeceira, qualquer coisa que possa dar, mas não é mais criado mudo. E o que foi bacana é que ela se posicionou e chamou toda a concorrência para fazer o mesmo, e muitas aderiram, né? Para não usar mais esse termo. Então, é uma atitude verdadeira, uma atitude, né? Não é greenwashing, não é você falar que faz, mas não faz, é fazer mesmo, até porque se falar que faz e não fizer, a empresa é execrada. Hoje em dia é um rastilho de pólvora para as redes sociais meterem o pau. Então, tem que ter autenticidade, tem que ser genuíno, né? Atitude genuína. Bom, então foram esses 4 macro insights aqui que eu queria dividir com vocês. E é muito mais para a gente aquecer nosso papo de agora. Eu vou deixar aqui só salvar a tela aqui. Eu vou sair daqui. Assim a gente conversa melhor, dá para ver nossos convidados melhor. Bom, eu então queria fazer a apresentação agora formal dos nossos convidados aqui. Com grande satisfação ter o Gui Bailão. Nós já trabalhamos juntos no passado, e é um cara que eu admiro, a trajetória profissional e a sua passagem por agências, e agora está lá como Head de Brand Experience e Sponsorship na Heineken Brasil. Então, obrigado, Guilherme, por ter aceito o nosso convite aqui e estar com a gente hoje. Eu que agradeço, Alex. Obrigado, é um prazer. E temos aqui o Daniel Ottoni. O Daniel Ottoni, ele é CCO da Trace Lock Brasil e também tem passagens por grandes agências, tem um histórico aí liderando criação de trabalhos maravilhosos aí. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente também, Dani. Bom, obrigado, Alexis. Prazer estar aqui com todos vocês, né? É uma grande satisfação. Bom, eles não estão aqui porque caíram de paraquedas, né? Eles representam
O Guilherme Bailão representa o cliente do ano do Amplo Globes. A Heineken foi a empresa mais premiada no Amplo Globes, e isso é matemática. A gente tem pontos que são somados, né? E a Heineken foi a empresa mais premiada, e a Trace Lock Brasil foi a agência mais premiada. Então, essa foi uma conquista, não tem simpatia por um ou por outro, não é porque o júri acha mais bonito o Dani e o Guilherme, é porque simplesmente eles performaram melhor no Amplo Globes, foram a empresa e a agência que melhor performou dentro do Amplo Globes. Então, parabéns a vocês que mereceram a conquista desse troféu, né, de cliente do ano, e entraram para a história do Amplo Globes 20, né, 20 anos, que foi também o Amplo Globes histórico. Pode guardar lá o troféu lá no topo da estante, quando vocês forem lá velhinhos, chamam os netos e falam: olha, vovô ganhou aqui, olha, Amplo Globes 2020. Então, olha, parabéns a vocês e obrigado por bater esse papo aqui, dividir um pouco, né? Eu vou começar uma conversa. A primeira pergunta que eu acho que é inevitável aqui fazer é do momento atual e do que nós estamos vivendo. Eu queria, então, que vocês contassem um pouco o que se passou nesse período longo de pandemia. O que se passou na empresa de vocês nesse período? Quais foram os maiores perrengues? Quais foram os aprendizados? Quais foram as atitudes que vocês tiveram para continuar realizando coisas, mesmo num ambiente tão difícil, né, realizar? Então, eu queria começar com o Gui Bailão, que ele falasse um pouco como é que a Heineken se comportou durante a pandemia, né? Como é que vocês lidaram com isso? Bom, sem dúvida é um momento, né, muito difícil para todos nós, sem exceção. Um momento que traz bastante incômodo, que traz bastante desafio, mas também um momento de grandes aprendizados, né? Eu acho que o desafio ele provoca, ele faz a gente sair da zona de conforto e com isso você aprende, né? A gente obviamente teve as nossas estratégias a todo momento, nossos planos a todo momento sendo revisados, né? Sendo alterados, ajustados. Continuamos fazendo isso, né? Porque ainda estamos vivenciando essa pandemia. Mas eu acredito que a gente conseguiu, ainda assim, ter importantes resultados e realizar muitas coisas interessantes do ponto de vista do live marketing. E também, sem dúvida, né, uma grande preocupação nossa da companhia é a saúde de todos, né? Saúde dos nossos colaboradores, saúde dos nossos parceiros, dos nossos consumidores, dos nossos clientes. Então, isso a gente a todo momento levou, né, considerou em primeiro lugar essa questão da saúde e da segurança. Não é fácil, né, Alexis? Não é fácil. Imagina que a gente, na área, nós somos responsáveis aí por um montante de cerca de 800 iniciativas no ano, né, de eventos e ativação de marca, por exemplo, né? Temos mais de 200 parceiros nessa área específica. Então, um ano de muito trabalho. A gente estava até aqui falando antes de começar, né? Um trabalho mais burocrático até, né? Porque questão de contratos, questão de planos, contrapartidas, muita negociação e também, óbvio, com todo cuidado, entendendo também a posição do outro lado, né? Dos nossos parceiros, afinal de contas, né, é algo que afeta todos, né? Os negócios de todos. Então, super importante. Mas aprendemos muito. Acho que a gente, ainda assim, em 2020, nós conseguimos colocar aí
se conectar com os nossos consumidores através de iniciativas bem interessantes, né, que mexeu, acho que a gente somou conhecimento nesse período, nós ousamos também, erramos, mas acertamos bastante. E de uma forma ou de outra a gente conseguiu sim se conectar com os nossos consumidores, promovendo experiência, levando entretenimento para os nossos consumidores, para a casa dos nossos consumidores. Então, eu acho que não dá para a gente falar que só de coisa negativa, não. Acho que tem muita história interessante, muito sucesso para comemorar nesse período. Houve redução de budget, Byron? Se você não quiser entrar nessa praia, mas tudo bem. Só uma dúvida aqui. Houve redução do budget ou ele migrou para outro lado? A questão do budget acompanha, né, a possibilidade de realizar ou não, né, determinada iniciativa. Então, o ano fecha. Infelizmente, a gente não teve uma série de iniciativas. Uma série de iniciativas não aconteceu, porque pelas proibições, pelos protocolos e etc. Então, a gente acabou não investindo esse budget, né? E, obviamente, agora a gente, né, já replanejou para 2021. Temos hoje um protocolo né, que o time todo se mobilizou dentro da companhia e dentro da nossa área, especialmente, em que a gente desenvolveu um que a gente chama de Reopening Plan, faseado, pensando aí nas possibilidades de visibilidade de marca, de conexão com os consumidores, enfim, de como que a gente pode ou poderá lidar com essa situação no mês a mês. E esse é um plano vivo, em que a gente atualiza ele. A cada 15 dias a gente olha para ele e a gente atualiza. Então, assim, muita coisa. A gente tem a intenção, obviamente, do que não foi possível realizar em 2020, que a gente consiga realizar em 2021, né? E o budget ele tá atrelado a isso. Se não for do mesmo tamanho, que seja que seja menor, ou que seja num outro formato, e por aí vai. Muito bom. Passando aqui para o Dani, então, agora, o que aconteceu na TraceLock nesse período? E aí, queria emendar outra pergunta. O quanto que eventos e ações presenciais, quanto isso é importante dentro do universo da TraceLock, né? E como é que vocês se viraram com essas limitações todas? Bom, acho que a primeira coisa que dá para falar a respeito assim, sobre a pandemia, né, é que a nossa principal preocupação foi com o lado humano, né? Então, a gente tem uma área de community que é muito forte, a gente olha muito para as pessoas, então a gente realmente se fechou para poder cuidar do time, das pessoas, entender quais eram as necessidades, fazer um plano realmente para que essas pessoas fossem atendidas de acordo com as necessidades ali, sentir o pulso do time todos os dias, né, para ver quem estava precisando de ajuda. Então, o que mudou para a gente com a pandemia foi realmente ter o que a gente já tinha, né, que era esse cuidado da área de community, mas de uma maneira ainda mais forte, né? Cresceu muito. Então, o trabalho que foi desenvolvido pelo Tomás, que é o CEO, junto com a Nina, né, que é a head de community, realmente foi um trabalho impressionante, né? Tanto que, no final do ano, a gente ganhou o selo do The Great Place to Work, né? Então, quer dizer, os próprios funcionários avaliaram a agência como uma agência que, durante a pandemia, agiu de uma forma muito humana. Então, a gente fica realmente muito feliz com esse reconhecimento do mercado, do mercado, não, dos próprios funcionários, né? Para uma premiação que é tão difícil para uma agência de comunicação receber. A gente costuma ver, talvez, outros segmentos, né, indústria, algumas marcas recebendo, mas a agência é mais difícil. E a gente conseguiu isso, quer dizer, depois do ano tão difícil quanto esse que foi 2020. Né? Então, assim, primeiro, o que mudou, né, para a gente? Realmente, eu acho que assim, os valores eles só são valores quando são colocados à prova, né? Então, primeiro reafirmar a identidade da agência, as nossas vontades, as nossas crenças, né? Elas foram todas colocadas à prova. Então, as nossas relações com os clientes também, que é uma relação muito próxima, né? A gente realmente caminha lado a lado
tem uma relação muito íntima com eles, né? Então, porque principalmente nesse segmento do live marketing, né? Então, se a agência não é muito parceira do cliente, é tudo realmente muito vivo. Acontece tudo, se vira nos 30 ali, quem sabe faz ao vivo. Então, a gente já tem uma relação com os clientes que ela é muito real, muito verdadeira, e que se aproximou nesse período de pandemia. Porque realmente o que o Bailão falou é verdade. Assim, o que aconteceu foi que os clientes precisaram revisitar suas verbas, seus projetos, o que eles iriam fazer. E o que a gente fez foi acompanhar, ter essa fluidez para poder se adaptar de acordo com as novas necessidades que foram surgindo, não é? Para a gente poder também entender, porque alguns segmentos eles diminuíram o volume, mas, por exemplo, em compensação, outros aumentaram, né? Vou citar aqui, por exemplo, 3 clientes que a gente atende na Tracelock. Claro, consumo de banda larga aumentou, porque todo mundo ficou em casa, né? Então, posso falar também de JHSF, as pessoas começaram a construir mais, a ir mais para o interior, a procurar comprar terrenos, casas, então também afetou de uma maneira positiva. Seara, congelados, as pessoas começaram a comer mais ainda em casa. Então, houve uma mudança, talvez, de talvez alguns clientes que deixaram de fazer algumas coisas, principalmente quando aí sim vai para essa parte de eventos, mas que, por outro lado, precisa de uma agência que entende de shopper experience, que é a nossa veia. Então, onde que a gente se conecta com os nossos clientes? No momento de vender. Então, para a gente faz muito sentido se isso pode acontecer, às vezes, num live commerce, no e-commerce. E aí, o Centauro, por exemplo, foi lançar a loja deles na Avenida Paulista. E a gente fez uma live que não era uma live, era realmente assim, um programa de entretenimento. Então, o que aconteceu? A gente mudou, né? Ao invés de fazer um evento físico, a gente fez como se fosse um programa. Então, o escopo mudou, mas assim, a agência continuou funcionando com o que ela acredita, que é uma criatividade eficaz. Assim. Evento, obviamente, representava bastante também para a Tracelock, mas o nosso foco principal, que é o Shopper Experience, ele não se dá apenas com o evento. Né? Então, o evento mudou para o digital, acontece menos do que o volume de eventos físicos, né? O Bailão pode falar isso melhor do que eu, mas a gente encara com naturalidade, porque, na verdade, o nosso foco realmente está na venda, né? E como ela vai acontecer, a gente é completamente desformatado nesse sentido. Né? Então, se ela vai acontecer de uma maneira digital, física, ou, por exemplo, se a gente falar dos mercados, né? O mercado também aumentou, o volume não parou, né? Eu gosto muito, às vezes, quando eu vou no mercado, eu converso muito com as caixas de supermercado, eu falo, mas e aí, está vindo menos gente? Né? Todos os meses era a mesma pergunta, está vindo menos gente, diminuiu? E elas falavam, não, pelo contrário, encheu. Então, porque as pessoas passaram a comer mais em casa, passaram a ir fazer compra com mais frequência. Então, também, todos os materiais de ponto de venda, tudo que é feito relacionado ao trade, isso continua de uma maneira muito forte. Não é? Então, eu acredito que, realmente, o mercado ele foi se transformando nesse ano de 2020. Acho que existe uma expectativa de que as coisas voltem para ser como elas eram, e que eu não acredito. Né? Então, acredito que, realmente, a gente vai viver alguma coisa híbrida entre o que a gente está vivendo agora e o que era antes. Mas a gente também encara tudo com muita naturalidade. A gente foi respondendo muito rapidamente a todo esse movimento. A gente acredita numa jornada realmente omnichannel. Né? Então, a gente não tem algo que seja só, olha, é evento ou evento físico. Pelo contrário, a gente realmente sabe que o consumidor agora ele tem uma jornada completamente fragmentada e a gente tenta acompanhar essa jornada dele o mais perto possível. Bacana. Agora eu queria falar um pouco da relação entre essas duas pontas aqui, cliente e agência. Né? Eu queria passar para o Gui Bailão, dizer, primeiro, falar um pouquinho de qual o método, né? Qual a forma que a Heineken atua com as agências, se é job a job, ou se tem agências homologadas, enfim, que fale um pouquinho de como a Heineken lida com as suas agências e também do que aconteceu nesse momento. Por exemplo, você falou da coisa burocrática, né, de cancelamentos de contratos, coisas que eram para acontecer e não aconteceram. Como é que vocês lidaram com isso? Né? Bom, a gente, na companhia,
nós temos um pool de agências, né? Então, aqui, agências especializadas em live marketing, né? Para atender as nossas marcas. Dentro desse pool, a gente tem definido, né, um modelo de remuneração. Nós temos também definidos, obviamente, prazos de pagamento, enfim, todas as condições comerciais, e praticamos concorrências por projetos, né? E aí respeitando muito até a própria orientação da Ampro de ser no máximo 4 agências. Na maioria, na verdade, a gente faz concorrência com 3 agências, que eu acho que é super suficiente e respeitoso. O objetivo desse pool, ele é bastante claro para as agências, inclusive, recentemente a gente passou por um processo de avaliação das agências e também um processo transparente e que as agências também avaliaram a nossa área, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de conduzir, né? Com um objetivo único, um objetivo de que ambos os lados sejam aprimorados, para que no fim a gente consiga colocar na rua, né, experiências, iniciativas as mais incríveis possíveis, né? Então, eu acredito muito numa relação de parceria, né? Eu já estive do outro lado, nem gosto de falar que é do outro lado, mas já tive uma experiência em agência, né? Estamos juntos nessa, o que eu acho que é muito bom, por entender exatamente, né, os anseios aí das agências. E hoje, na questão da parceria, a gente vem trabalhando e vem conseguindo ter esses resultados incríveis. Então, acho que muito dos resultados, ou até mesmo ser aí, né, ser eleito, considerado o cliente do ano, eu acho que isso é fruto desse trabalho de parceria. Óbvio que tem dezenas de pessoas envolvidas, áreas, né, dentro da Heineken e etc., dentro das agências, mas essa relação de parceria, ela é muito forte, eu prezo por isso, levo isso para todo o nosso time, e eu acho que está aí. O resultado sem dúvida alguma, a gente acabou de colher aí com o Amplo Global Awards. Qual foi o maior perrengue que você teve na relação com agências durante essa crise aí toda, Byron? Se você puder compartilhar. A gente teve, não, eu posso, acho que sem problema. A gente teve uma série de eventos cancelados, né, em função dos protocolos, de não poder aglomerar e etc. Eu não digo perrengue, eu acho que perrengue mesmo nós não tivemos. Uma coisa que é curiosa, assim, que acho que na verdade também é super natural em função do ineditismo dessa situação que nós estamos vivendo, né? Pelo menos há 100 anos a gente não vivia algo assim, que a gente passou por algumas situações em que os parceiros, eles não acreditavam no cancelamento, de que precisavam cancelar. Então, e óbvio, né, é difícil tomar essa decisão e por trás dessa decisão tem negócio, tem vidas, tem o sustento de muita gente, etc., né? Lógico, entendemos isso. Mas nós tivemos que lidar com várias situações assim, em que a coisa ia sendo postergada. E a gente, né, tentando chamar o parceiro para conversar e falar, não vai dar. Será que não é melhor a gente tomar uma decisão agora do que estender e isso significar mais custos, isso significar, de repente, um agravamento da situação ou um problema maior? Então, assim, não tivemos perrengues, tivemos situações como essa, que obviamente a gente respeitou, mas que aí a gente viu que no final o próprio parceiro teve que voltar e falar com a gente, falar, realmente não dá, por questão de segurança, entre outros motivos, precisamos seguir com um cancelamento. Muito difícil, né? Não é sempre... Bom, a gente trabalha com isso, a gente vive, a gente gosta da emoção, né, a gente tem esse perfil. Então, foi um ano de muito
muito difícil, porque era sempre discussões difíceis, né? Conversas difíceis, nunca para comemorar algo, para celebrar o sucesso, não, era para falar ou postergação, ou cancelamento, suspensão e etc. Mas não tivemos perrengue, não. Acho que foi tudo muito bem resolvido, até mesmo com as agências, com os nossos parceiros, em que tiveram seus projetos cancelados. A gente foi super respeitoso, né, em assumindo aí o desembolso das agências para o desenvolvimento de determinados projetos. Então, correu tudo bem. Só me encadear mais uma pergunta aqui. Dani, se eu pegar mais um segundo. Fica à vontade, aqui. Estamos no assunto, não podemos sair dele. Você teve caso, por exemplo, de que está pré-pago, alguma coisa que foi cancelada, falou, então tá bom, está pago e vamos fazer lá na frente? Teve caso assim? Tivemos vários casos e tivemos também, que aí eu acho interessante, que, na verdade, a dificuldade virou uma provocação, fez a gente sair da zona de conforto e criar coisas novas. Então, nós, né, entre todos esses parceiros, a gente tem inúmeros festivais de música e outros eventos que nós somos patrocinadores. E aí a gente começou com alguns desses parceiros, juntos nós construímos novos formatos. Bom, já que nós não vamos conseguir ter o evento físico para 10, 15 mil pessoas, X palcos e etc., como que a gente consegue fazer algo para dar continuidade também do seu negócio e para que a gente também consiga se conectar com o nosso consumidor de alguma forma? E aí surgiu, obviamente, algumas iniciativas que depois virou esse boom aqui no Brasil, a questão das lives, por exemplo. Né? Então, a gente teve muito disso, a gente ajustou muita coisa, a gente conseguiu, sim, manter a parceria, né? Fazendo alguns twists nas ideias, nos projetos e conseguiu realizar. Então, nós tivemos isso, posso citar alguns, tipo um parceiro Queremos com a marca Heineken, a gente é um parceiro de longa data, que tem um festival importante, que faz shows super importantes, a gente fez num formato digital, foi super bacana. Com a marca Devassa, a gente tem, com a marca Devassa, uma série de festivais que a gente patrocina pelo Brasil. Nós fizemos um grande festival dos festivais, que a gente entendeu, por exemplo, a dificuldade que esses festivais independentes, né, estava passando e que o problema ia se agravar. A gente conseguiu reunir esses festivais, né, demos visibilidade para todos esses festivais e ainda contamos com a participação do público e também com o nosso investimento, né, para arrecadar verba, né, para o pessoal que trabalha nos festivais, para o pessoal que trabalha nos bastidores. Então, assim, foram inúmeras situações em que a gente conseguiu fazer do limão uma limonada e conseguir ajustar algumas parcerias, alguns contratos que tínhamos. Dani, foi assim, suave lá também, aí na Trace Lock, ou teve aí algumas crises aí com clientes? Com a Heineken, conta aí alguma de vocês dois. Não, na verdade, assim, não, para falar até um pouco do meu relacionamento com o Bailão aqui, a gente trabalhou juntos, né, em agência antes do Bailão se tornar cliente. Então, não teve, de verdade, alguma coisa que aconteceu, que eu poderia contar aqui, um caso, algum tipo de estresse com os clientes. Pelo contrário, realmente foi essa readaptação. Eu falo que a gente foi destravando a pandemia, né? Por quê? Porque, na verdade, quando começou, eu lembro muito, as pessoas falam, não, daqui um mês a gente volta, né, para as agências, vai dar tudo certo, vai um mesinho só para a gente ficar todo mundo em lockdown e depois a coisa toda vai voltar ao normal. Quer dizer, então, isso que o Bailão contou, que os contratos, eles precisaram ser revistos com os parceiros, né, ao longo do tempo, porque por mais que ele já tinha essa visibilidade de que não seria rápido, os parceiros ali, eles não tinham, isso também foi acontecendo naturalmente. Assim, isso é uma conversa diária mesmo. Eu acho que essa agenda, eu gosto muito das cerimônias, das agendas, né? As agendas internas dentro da agência, para todo mundo se falar, e também com os clientes. Isso ajuda muito, né? Então, assim, é um mercado que ele é muito dinâmico, para isso você precisa, então, de organização.
Então, quando a gente consegue organizar e ficar lado a lado com o cliente, eu acho que é difícil você ser pego de surpresa, porque você vai sentindo a temperatura e também vai enxergando as oportunidades. Acho que o que a gente fez com o Centauro 1 a 1 foi exatamente isso. Então, assim, a gente precisa fazer um lançamento físico e, de repente, a gente transforma isso num evento online, de repente a gente percebe que não é um evento, que, na verdade, o que a gente vai fazer é um programa de entretenimento, aí a gente chama a Glenda para poder apresentar, e grava uma série de conteúdos, né, com craft, uma direção de arte realmente assim, impressionante, e vira algo que realmente bate todos os recordes que a gente estava imaginando de vendas e de exibição ali em 2 horas e meia de programa. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Então, imagina quantas vezes a gente não foi para Centauro reapresentar o que seria, na verdade, o projeto, porque o projeto ele terminou completamente diferente do jeito que ele começou. Mas o cliente ele embarcou com a gente, ele foi junto, ele foi ajudando a construir também, ele foi percebendo que não ia dar para fazer do jeito como a gente imaginava. E uma loja super importante, a mais importante da Centauro, que é a maior loja de esportes do país, né? Então, a loja mais importante na Avenida Paulista tendo que ser lançada dessa forma. Depois a loja abriu para o público e está sendo um enorme sucesso também. Então, quer dizer, não só deu para fazer, como também, assim, talvez tenha até dado mais certo do que se a gente tivesse feito um evento físico. Então, a gente conseguiu mais visibilidade e a gente conseguiu unir que a gente acredita, que é fazer awareness, mas venda também. A gente acredita muito nesse achatamento do funil. Então, a gente não acredita mais, vamos construir aqui para depois, um dia lá na frente, a gente pensar em conversão. Não, a gente constrói vendendo. Então, a gente fez uma live que já estava vendendo ali, com cupom de desconto, preços especiais na abertura da loja da Paulista. Então, cara, assim, o cliente ele viu que o investimento que ele estava fazendo ali estava retornando para ele, né, on demand, na hora. Então, isso é muito legal também. Então, assim, fácil não é um trabalho de formiguinha, é job a job todos os dias. Né? Eu sempre falo job a job, mas, na verdade, mesmo dentro do job, é passo a passo de cada job até ele se transformar e ele ter um resultado final que todo mundo consegue falar assim, é isso. Né? E o desafio da live não é diferente do desafio do evento físico, no sentido de que tudo pode dar errado. Né? Uma transmissão ela pode dar errado, pode cair, né? De repente volta para a Glenda, pode voltar sem áudio, o que a gente faz, qual que é o plano B? Então, tudo isso foi muito também conversado, desenhado, assim como a gente tem planos B para os eventos físicos, né? O que acontece se algo der errado? A gente também tem a mesma coisa, a gente foi criando essas metodologias para esses processos digitais, e agora a gente vai ter que recriar essas metodologias para os processos híbridos. Então, isso também tudo isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, são layers de conhecimento que a gente vai absorvendo para poder, no final, ter um produto que seja realmente eficaz para o cliente. O que a gente não pode abrir mão no meio disso tudo é da criatividade. Então, é sempre aquele pulso, dedo no pulso, para poder sentir, mas ainda está potente, né? Ainda está algo que o consumidor vai conseguir se conectar com isso de uma maneira realmente incrível. Assim, ele vai falar, olha, realmente foi diferente, é um conteúdo que foi significativo para mim, então isso eu acho que não pode se perder. Belão, eu estava aqui me lembrando, inclusive, vocês não fizeram um evento de Devassa, vou cometer aqui um absurdo falar, de repente não rolou, mas com o Gilberto Gil, não teve esse também, que foi muito legal? Foi no aniversário dele? Sim, nós fizemos, ao todo, foram mais de 40 shows em 2020. Né, esse eu achei, por exemplo, incrível, super bem executado, de muito bom gosto, muito legal. Tudo que sai, está saindo, né, maravilhosamente bem, mas esse eu me recordo que foi demais. Né? Agora, Bailão, falar um pouco agora do processo criativo, né? O processo da relação com as agências. Como é que é o comportamento de vocês? São briefings específicos e já determinando o que tem que ser feito? Ou você tem liberdade, por exemplo, assim, a diferença que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vai falar de Devassa e você tem todo um imaginário para a Devassa, né? De realizações. Você já sabe o que você vai fazer ou você pede para as agências que apresentem opções para a marca e aí disso... a diferença é, olha, eu estou patrocinando o Oktoberfest, eu quero fazer um trabalho de ativação lá. Então, isso é específico, é claro. Né? Mas tem uma outra situação, que é o seguinte, eu quero ativar a minha marca Eisenbahn,
ela tem diferentes versões, e isso é importante, e me tragam ideias. Como é que é? Como é que funciona a relação com as agências? A gente tem diversos modelos, diversas situações, em função também de várias coisas, né? Em função do fato da gente ter marcas globais, da gente ter marcas regionais, em função da gente ter calendários já pré-determinados de marca, seguindo campanhas, ou também outras situações de oportunidade. Eu até posso passar um briefing específico, né, para fazer uma ativação de determinado evento, como eu também posso passar um briefing mais aberto, considerando aí os objetivos que a marca tem no ano, numa determinada região, para um determinado público, né? Então, a gente tem tudo isso. Agora, uma coisa que eu coloco, né, e que eu levo para a nossa área e conto muito com o time e coloco muito na cabeça do meu time, e eu trago isso do meu tempo de agência, do meu tempo de gestor de negócio, de atendimento, é a questão da provocação, né? Trazendo isso aí do meu tempo de agência, e também tive a oportunidade, o Dani lembrou, trouxe, né, da gente trabalhou junto e tal. Eu acho que o atendimento, né, além da questão da relação com o cliente, da gestão dos projetos, o atendimento ele contribui no processo criativo com provocação. À medida que ele é provocativo, em que ele tem um background de referências, ele consegue contribuir para o planejamento, para a criação e etc. E isso é uma coisa que eu levo para dentro da nossa área. Então, as agências que trabalham comigo, a gente está sempre colocando uma coisa, questionando, sempre em busca, né, desse algo a mais, ou sempre em busca ali daquele detalhe, sempre em busca da cereja no bolo. Então, isso faz parte do nosso processo, né, faz parte do nosso dia a dia, sempre aí querendo levar a barra mesmo. Então, temos vários modelos de trabalho, e as agências, obviamente, têm total liberdade também de nos trazer projetos proprietários, né, inusitados. A gente tem vários exemplos dentro da companhia de que foram projetos, hoje, que foram executados lindamente e que foram ideias totalmente da proatividade, que vieram da proatividade das agências. Tá? Bom, eu queria o seguinte, nós estamos cumprindo quase que 1 hora aqui de evento. Eu queria, então, quem tiver pergunta, quiser fazer alguma pergunta, seja para o Dani ou para o Gui Bailão, levanta a mão aí, que eu passo a palavra. Agora é a hora da verdade, hein? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, enquanto ninguém se habilita ainda a pergunta... Alexis, eu posso fazer uma pergunta para o Gui, então, já que ninguém... Manda bala, meu amigo. Manda bala. Cuidado, hein, Zé? Não, imagina, olha só. Pô, tem vários cases aí da Tracy Locke com a Heineken que fizeram parte, né, dessa premiação, né, dessa edição histórica do Ampro Globes Awards. Aí, por exemplo, o Bar Sem Rótulo, realmente um case incrível, né? Eisenbar, Bar Secreto. Eu queria que você falasse, inclusive, um pouco do Bar Secreto, né? Então, quer dizer, essa ousadia de pegar a gente ir para a Oktoberfest de um jeito tão diferente, proporcionando uma experiência realmente de experimentação, né? Experimentação de produto, de sabores, de líquido diferente. As pessoas sempre pedem muito a Pilsen, e de repente a gente consegue esgotar com todos os estoques dos outros estilos. Como é que foi para você esse processo? Tanto do processo de falar, por aqui, vamos nessa, eu vou encarar, não fazer um camarote, né, na Oktoberfest, e vou realmente topo ir por esse caminho do Bar Secreto, porque realmente teve toda uma narrativa, né? O consumidor ele era conduzido por uma narrativa e que ajudava ele a experimentar esses outros sabores. Como foi para você? Conta um pouquinho.
Puta, esse case é maravilhoso, né? E tá aí, foi o case que ganhou como melhor ativação de patrocínio, como melhor experiência de marca, né? O ouro no Globo, é lindo esse case. E o desafio também, esse desafio ele foi colocado para a gente, né? A marca já patrocinava a Oktoberfest há alguns anos, a Oktoberfest funciona daquele jeito, né? A gente tem um monte de bares, tem aquela visibilidade de marca e etc. Temos isso, isso e isso. E a gente precisa inovar, a gente precisa mexer num evento que ele é tradicional, ele acontece há mais de 20 anos desse jeito. Além disso, tínhamos outros objetivos, né? Como o Dani colocou. A Eisenbahn é uma marca de cerveja artesanal que tem mais de 15 estilos de cerveja. E não necessariamente o público conhece esses estilos, né? O brasileiro ele está muito acostumado a tomar o estilo Pilsen, então vai no automático. Então a gente também tinha esse desafio e a oportunidade de usar a Oktoberfest para apresentar todos os estilos da marca Eisenbahn. Bom, tínhamos lá um espaço, né, tanto em Blumenau quanto na Oktoberfest São Paulo, em que anteriormente ele era usado como um camarote VIP, né? E aí a gente teve essa ousadia de não fazer esse camarote e fazer algo especial que entregasse muita experiência para o consumidor. E que eu acho que é bacana, e que o Alex trouxe lá no começo do nosso papo aqui, que, na verdade, nós patrocinamos alguma iniciativa não somente para expor marca. Pelo contrário, eu acredito muito que quando a gente patrocina algo, a gente precisa entrar para dar um boost na experiência que o consumidor vai ter deste evento, enfim, do espaço que seja. E foi isso que nós fizemos, né? A Tracy Locke, lindamente trouxe uma proposta da gente criar um bar dentro de uma Oktoberfest, né? O que é algo... a Oktoberfest está cheia de bares, mas a gente foi fazer um bar secreto. E nesse bar, a gente convidava os consumidores, né? Desafiava os consumidores para ver se ele conhecia mesmo de cerveja, até que ponto ele conhecia, e de uma maneira muito lúdica, e aí eu acho que também foi de muita provocação nossa. Chegou depois que a Tracy ganhou a concorrência, quando a gente começou a ter reuniões com mais frequência e tudo mais para o desenvolvimento do projeto, a gente foi muito provocativo e a gente conseguiu passar uma gama de conhecimento para o consumidor de maneira muito lúdica e que foi muito bacana. Então, foi praticamente uma gamificação também dessa história, né, em que o consumidor passava por um desafio e aí sim ele conhecia tudo sobre o nosso produto, sobre a nossa marca, e aí sim ele destravava e entrava num bar secreto. E aí tinha a oportunidade de degustar uma Eisenbahn produzida especialmente para aquela Oktoberfest. Então, foi assim, foi uma experiência muito bacana, que cumpriu com todos os objetivos, né? Com o objetivo de negócio, com o objetivo de marca, e também, com certeza, foi aí uma experiência incrível para os consumidores. Eu adoro, esse aí é um case para mim que vou levar com certeza para a vida, porque foi muito legal, foi muito interessante. Sem dúvida, super case. Olha, pintaram perguntas aqui, vieram no chat aqui, então eu queria, aqui a pergunta da nossa Pati Segato. A Pati traz a seguinte pergunta aqui: o que vocês atribuem como principal na hora de escolher um case para escrever em um prêmio? O que para vocês é o mais importante, né? Que justifica escrever o case num prêmio? Queria a visão da agência e a visão do cliente. Bom, na verdade, assim, a inscrição de um prêmio, ela nunca acontece, não é uma decisão tomada quando surge o período de inscrição. Assim, na verdade, a gente trabalha com a criatividade eficaz o ano inteiro. É um trabalho do ano inteiro. Então, ao longo do ano, você vai reconhecendo aqueles trabalhos que eles foram os mais criativos, que eles tiveram o melhor resultado, para a gente tomar essa decisão, né? Então,
para mim, assim, a originalidade de um trabalho ela é extremamente relevante, né? Então, é algo que não foi feito no mercado, nada parecido, né? Uma solução como essa que a gente estava comentando do bar secreto era algo novo, né? Não tinha uma outra marca. Você vai montar um bar num lugar onde tá cheio de bares, é isso mesmo, ao invés de fazer um espaço, um camarote VIP, como todo mundo faz. Então, né, quebrar essa tradição, trazendo um formato, uma ideia que seja original, para mim, isso é extremamente relevante. Então, é a originalidade, a criatividade e a eficácia. Então, assim, deu resultado, né? É real, é verdadeiro, assim, realmente mexeu o ponteiro. E isso, para a gente, é extremamente importante. Então, a gente forma isso como se fosse uma tríade mesmo, na hora de escolher. É quase como uma pirâmide para poder decidir. Se ela se enquadrar aí dentro, né, desse triângulo, assim, com certeza é um forte candidato para a gente inscrever na premiação. Então, é uma matemática, é quase técnico a escolha. Assim, tem um pouco do feeling também, de você sentir, eu acho que vou apostar aqui porque realmente me parece que vai ter algo diferente, mas tem muita técnica também, de vivência de muitos anos, escrevendo, né? De conhecimento de regulamento. Acho que assim, a gente teve um trabalho realmente esse ano, principalmente liderado até pela própria Paty ali, de concepção de regulamento, né? Acho que a Natália também, todas duas trouxeram um regulamento bem moderno, bem condizente com que as premiações, das melhores premiações do mundo estão fazendo. Então, vai muito de você olhar esse regulamento, pegar esses critérios de originalidade, criatividade e eficácia, jogar dentro e aí escolher os trabalhos que mais funcionaram ao longo do ano. Para a gente foi assim. Para você, Gui. Eu queria emendar com uma outra pergunta para o Gui. Você tem a expectativa que os seus cases ganhem prêmios também? Você estimula as suas agências, porque no final das contas são as agências que inscrevem os prêmios, né? os cases, né? Além de você também opinar sobre quais são o que se atribui como principal, né, para concorrer ao prêmio, também como é que você lida com as premiações, se você estimula a participação ou se isso tem relevância secundária. Acho, bom, Dani falou praticamente tudo aí. Eu só acho importante também na questão da inscrição, obviamente, precisa analisar a categoria que você vai inscrever, né? A gente sabe que um case ele cabe muito mais do que uma categoria, geralmente, etc. Mas olhar para esse projeto para identificar onde ele realmente tem oportunidade e ele merece esse reconhecimento, né? Tem a questão da inovação, tem a questão da oportunidade. Eu acho que também tem muito aí. É importante a gente ver como que está a questão da sociedade naquele momento, o que está em pauta naquele momento. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Grand Prix, que é o criado mudo, fantástico, porque a gente está no momento e precisa continuar nesse momento, né, de se falar muito, de quebrar essa questão do preconceito, de acabar com as diferenças e etc. Então, assim, bingo, né? É um case realmente que tem tudo para, no momento certo, né, com uma ideia genial, simples, enfim, e que muda, né? E que também, porque não é a ação de marketing pela ação, não, é um case que tem aí uma responsabilidade e realmente tem o poder de mudar algo na sociedade, né? Vamos parar de chamar de criado mudo e vamos chamar de mesa de cabeceira, é isso, pronto, né? E a gente limpa uma história negativa aí do passado. E a outra pergunta, desculpa. Como é que a premiação, a importância da premiação, você estimula as suas agências a escreverem? Como é que é? Olha, eu acho super interessante. Eu acho que a premiação, sem dúvida, ela é um reconhecimento do trabalho dos dois lados, tanto da agência quanto do cliente. Então, acho sim, acho importante. Gosto de ver, esse case de Eisman, o Rafa no meu time, o cara que tocou esse projeto, abraçou lindamente, etc. Cara, o cara foi premiado, o cara tá feliz pra caramba e vai levar, né, para a carreira. Então, acho super importante, né? O Heineken também, que estava aí,
super premiado, a Aninha do meu time, junto com a Maria e etc., tocaram esse projeto lindamente. Então, assim, elas também elas se sentem premiadas e elas são premiadas por isso. Então, acho sim super importante e também estimulo as nossas agências, porque é um reconhecimento. Eu acho super importante. Muito bem, eu tenho uma outra pergunta aqui que vem da Cristiane, a Cris Dutra. E ela quer saber o seguinte: está todo mundo ansioso pela diversão no presencial, aquela diversão para valer mesmo, né? Como é que vocês enxergam o híbrido nesse contexto aí? Vai lá, Dani. Olha, a pergunta é muito boa, assim. Na verdade, eu enxergo com muito bons olhos, porque é impossível a gente estar em todos os lugares, né? Então, assim, agora, quer dizer, você consegue assistir um show da sua banda favorita na Holanda, estando em São Paulo, né? Quer dizer, acho que a gente vai chegar num formato híbrido que eu vou ter acesso a, a um conteúdo que eu não teria, e isso é muito legal. Então, assim, me dá realmente é praticamente um cardápio, as opções são infinitas, né? E, por outro lado, o físico, quando voltar com todo mundo vacinado, eu acho que vai estar todo mundo com muita saudade né, de realmente divertir, de encontrar com os amigos, de conhecer pessoas novas. Então, eu acho que realmente as pessoas vão querer trazer um equilíbrio melhor, né? A gente já sofreu muito em 2020 e agora ainda vamos ter que passar um pouco ainda em 2021 por uma fase que ainda não é tão fácil. Então, eu acho que para chegar nesse equilíbrio, as pessoas vão querer se jogar mais e querer divertir e levar a vida com mais leveza, né? Então, a gente vem talvez com uma época realmente muito boa para a sociedade nesse sentido. Eu sou um otimista, né? Eles falam muito, eu li muito a respeito da época da gripe espanhola, de outras pandemias que aconteceram, e realmente foi um renascimento pós-pandemia, porque as pessoas realmente elas estavam mais abertas, mais humildes, né? Porque entenderam que elas são mortais. Então, assim, eu acredito realmente que pode vir uma época de ouro assim, para a gente perceber mais o outro, sentir mais o outro, né? Ter mais humildade, mais tranquilidade, mas também saber se divertir mais, com mais leveza. Eu acho que vai ser incrível. Você, Marlon? Eu acho assim, a questão do híbrido, para mim, ela está muito colada na questão da acessibilidade. Então, eu acho que aí está a grandeza do híbrido, né? Nem todo mundo pode ir ou consegue ir por N motivos, por exemplo, a um Rock in Rio. Ninguém, né? Todo mundo consegue ter acesso ou por questão financeira, geográfica, ou está com a agenda cheia, infelizmente não vai poder, etc. E ele tem a oportunidade de vivenciar parte daquilo de uma forma diferente, porque não é a mesma coisa, né? Através das telas que seja, né? Do digital. Então, eu acho isso super bacana. E acho que aí tem também uma nova fonte, é um novo negócio, né? Tem uma nova fonte é um novo business para quem produz, é um novo business para quem patrocina, né? E também para quem também vai como convidado, para quem vai curtir isso, né? Eu costumo dizer, até a gente viu muitas coisas acontecendo e o Tomorrowland, por exemplo, né? O Tomorrowland é um evento fantástico, maravilhoso, que é uma experiência incrível para quem vai. Aí eu pergunto, Tomorrowland edição 2020, ele teve mais de 1 milhão de espectadores. Por que o Tomorrowland vai fazer apenas uma edição física na Bélgica? Sendo que, para que seja 300, 500 mil pessoas, sendo que ele pode levar a sua experiência, óbvio, diferente, mas para 1 milhão de pessoas. Então assim, eu acho que é por aí. Eu acho que é bacana a história do híbrido. De novo, não substitui, né, o físico, a questão, a emoção é outra, mas acho que tem que ter formatos diferentes, entregas diferentes, para que atenda a expectativa de quem está em casa ou para que atenda a expectativa para quem está lá no local, né, curtindo o evento, o show, o que seja. Então é isso, é um novo jeito de ver. Acho que está aí uma transformação interessante aí que já vai rolar. Mas também, com certeza, na hora que puder, na hora que tivermos
a população vacinada, é óbvio, e aí a gente não pode esquecer também o fator cultural do brasileiro. Brasileiro é da rua, brasileiro é quente, brasileiro gosta sim de aglomerar, brasileiro gosta de contato físico, humano, socializar. Na hora Ele que se entende no coletivo, né, Baião? entende no coletivo, né? Enfim, né, nós somos reconhecidos mundialmente por esse calor, por essa receptividade, por esse sorriso no rosto. Então, cara, isso é ao vivo, isso é pele. Então, vai acontecer, eu tenho até medo do que vai acontecer na hora que puder. A Cris levantou a mão aí, Cris. Entra na conversa aí. Abre o microfone aí. Oi, gente, oi. Dá para me ouvir? Sim, sim. Tá. Então, eu perguntei, o Guilherme foi em cima no assunto aqui, eu sou baiana, né? Já estamos em fevereiro, e eu estou sentindo a tristeza já da gente não poder ir para as ruas. Aí eu fiquei imaginando, gente, imagina quando soltar esse pessoal, a loucura que vai ser na rua, de todo mundo querendo interagir, se abraçar, curtir, ouvir música alta, ficar 4 dias na rua. Então, você respondeu, Gui, quando liberar, beleza, tá liberado. Mas enquanto for híbrido, ou quanto for online, seja no formato, né, no impacto, que der para a gente sentir alguma coisa aproximada. São experiências realmente que vão ser customizadas, né, dependendo de cada situação. Obrigada. Isso aí. Você sabe que eu tenho uma opinião a respeito, que é o seguinte, cara, eu acho que tem muito da novidade que a live trouxe, né? Então, muita gente foi para as lives, primeiro, como alternativa a coisas que não podiam acontecer, e segundo, também para ver como é que é essa live. Vamos ver como é que rola. E aí nós batemos recorde, né? Com, acho que foi a Marília Mendonça, que acho que é recorde mundial. Então, mas eu atribuo isso muito a uma curiosidade pela experiência nova que está acontecendo. Eu vivenciei muito, né? Eu sou bem rodado, trabalhei na Coca-Cola há muitos anos, e assim, o que eu via nos shows ao vivo é que as pessoas não vão a um festival, a um show ao vivo, necessariamente, o motivo mas não vão necessariamente para ver o artista ao vivo. Você olha para o ambiente de um Rock in Rio, metade da galera está de costas para o palco, ou está num stand, ou está fazendo alguma atividade. Ela está lá para estar lá, para dizer, para instagramar e falar assim, olha aqui, os simples mortais, eu estou aqui no Rock in Rio. Então, eu acredito que, tão logo a gente tem a possibilidade, eu estou aqui, né, numa torcida, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente vem acompanhando uma queda de audiência de lives também, né, de uma maneira geral. Então, eu acredito muito que, e o Bailão falou muito bem, não é ou, né, não é substituir, é assim agregar uma experiência, trazer algo mais, mas não me parece de jeito nenhum substituir a experiência de quem está lá ao vivo, né, que está vivenciando. Alexis, lembrando até o adesivo, né? Rock in Rio, eu fui, né? Exatamente. Não dizer mais nada, né? Assim, Rock in Rio, eu entrei no Zoom, né? Rock in Rio, eu estive online, né? Enfim, a gente está se encaminhando aqui para o fim. Eu queria, primeiro, reforçar um outro teaser aqui. No dia 18 de março, save the date aí, a gente vai discutir, o nosso amplo Live Talks vai discutir o home office. Nós temos um comitê de RH na Ampro e está sendo feita uma pesquisa. Nesse momento está rodando uma pesquisa que é para a gente identificar um ano de home office. Nós vamos completar um ano de home office, né, todo mundo, em março. Nós teremos forçosamente tido aí um ano de home office. E aí? O que se passou com isso, né? Como é que as agências... Eu sei de dezenas de casos de agências que saíram do espaço físico do Estado e passaram para outro, que estão pensando numa forma diferente de distribuir as pessoas,
que estão transformando, ao invés de estações de trabalho, lounges de trabalho, você trabalha em casa e vem para se reunir só. Ou seja, é uma revolução. E a pergunta que eu faria para vocês dois é o seguinte: primeiro, como é que vocês lidaram com o home office, vocês, pessoas, e também a sua percepção dentro da empresa que vocês trabalham? E segundo, pensar na seguinte situação: todo mundo vacinado, está na hora de voltar para o escritório? E aí, como é que é? Voltamos ao formato original, antes da pandemia? O que vem depois disso, né? Agora que a gente já experimentou o gostinho de home office, na maior parte dos casos que eu tenho acompanhado, e deu certo, né? Então, eu queria que vocês passassem um pouco, primeiro, a sua experiência pessoal nesse regime, a experiência da sua empresa e um pouco do que vem por aí depois que todo mundo tiver vacinado. Quer começar, Gui? Putz, a gente... Posso começar. A Heineken divulgou, né? Acho que saiu em todos os meios aí, que nós estamos home office total. É um jeito novo, não é tão novo, óbvio, mas eu acho que é novo porque ele vem, óbvio, em função de uma pandemia, né? Mas a gente está aí se adaptando, trabalhando de uma maneira diferente, está dando certo. Obviamente que quando puder, talvez a gente não esteja no escritório todos os dias, mas sim, teremos encontros, teremos reuniões, há reuniões que são importantes, né, acontecerem presencialmente. Por outro lado, é fato que muita coisa pode ser resolvida, né, de maneira online, né? Isso é inegável, né? E tô bem, eu acho que me adaptei bem. Eu tô, por exemplo, agora tô no interior, então assim é uma coisa interessante também, né? Bebedouro? Está em Bebedouro, Barão? Aqui na terrinha, tô em Bebedouro, e então assim essa sua situação te trouxe outras oportunidades, outras coisas também. Qualidade de vida, eu acho que o home office ele está muito colado na questão da qualidade de vida. Mas o que eu acho importante é também ser algo flexível ou de escolha, alguma coisa assim. Porque, né, eu imagino assim, nem todo mundo também pode trabalhar de casa. Imagino quem tem filhos, quem tem, enfim, uma situação diferente em casa, aí se torna complicado. Então, acho legal você ter opção, acho interessante você ter opção. Tantos dias em casa, tantos dias no escritório, e vai quando precisa e tal. Mas é isso, está acontecendo, está acontecendo. Verdade. E aí, Davi? Para mim, assim, hoje eu estou na Tracelock, né? Estão convidados a vir conhecer a agência linda, incrível aqui na Vila Madalena. A gente tem um andar inteiro aqui no 10 Árvores. O design da agência, a arquitetura dela é gregária, né? A gente tem a nossa arquibancada aqui. Os próprios clientes vêm para cá, fazem reuniões aqui com o time deles. Então, a gente gosta muito de pessoas, né? Então, que a gente trabalha com live marketing. Então, assim, o que acontece? Eu gostaria de estar todo mundo aqui. Queria que tivesse todo mundo comigo, porque eu sou muito do salão, eu gosto muito de andar, passar pelas máquinas, conversar com as pessoas, cola numa reunião, depois vai lá ver o trabalho na mesa de outro. Eu gosto muito desse envolvimento, humano, essa troca que acontece de uma maneira física, né? E quando todo mundo estiver vacinado, se for possível a gente voltar dessa maneira, eu acho ótimo. O que não impede, é claro, né? Por exemplo, uma pessoa que queira fazer um home office, uma sexta-feira no interior, para trabalhar de lá. Eu acho só que a gente precisa fazer de uma maneira organizada, organizar as agendas, quais são as demandas que cada um tem, né? Como que a pessoa vai proceder, mas eu acho que dá para fazer, né? Para mim, eu confesso assim, a pandemia, né? Eu coube-me na pandemia, o meu filho, quando começou, estava com 6 meses, então eu tive a oportunidade de trabalhar e ver ele, o primeiro ano dele, acompanhar de perto, né? Todos os dias. Que é difícil para um pai, e isso foi realmente incrível, poder acompanhar o Tomás todos os dias, né? Então, às vezes na hora do almoço, você vai lá e dá um banho,
né? Tem sempre alguma coisinha para fazer, de manhã tomar um café da manhã junto, ver antes dele ir dormir, né? Então, antes eu chegava em casa, ele já tinha dormido, então eu ainda consigo pegar ele um pouco acordado, uma meia horinha, mas isso ajuda. Então, essa oportunidade foi única, então foi um lado muito positivo. Mas é claro também que o confinamento, é como um BBB, né? O confinamento, ele mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, por diversos momentos também, eu me pegava, não é possível que isso não vai acabar. Onde que a sociedade entrou, né? Começa a vir notícias, às vezes, de pais de amigos que faleceram, notícias ruins. Então, realmente, dizer que é fácil não é, mas, ao mesmo tempo, é um cenário de esperança, né? Quando você vê as pessoas começando a serem vacinadas, meio de amigo foi vacinado outro dia, então, eu acredito que vai dar para a gente sair dessa mais forte. Mais fácil, obviamente, não é. Eu acho que um trabalho de todo dia é da gente ocupar a cabeça também com outras coisas, de você respeitar o seu próprio tempo, né? Também ler livros, fazer coisas fora da tela, porque hoje o trabalho está muito aqui na tela, né? Você toda hora está em Zoom, em call com alguém, então é muita tela durante o dia. Então, procurar atividades, né, sem tela ajuda muito. E é isso. Eu queria até aproveitar aqui também, Alexis, porque eu vi que tem uma pergunta do Ederson que não foi respondida. De repente, a gente pode... Pois é, eu ia encerrar com ela aqui, ó. Então é isso. Eu vou fazer aqui, olha. O Ed pergunta o seguinte: qual a expectativa de vocês para o Amplo Globos 2021? Né? Porque o Amplo Globos 2021 vai pegar ainda mais em cima da pandemia mesmo, né? Qual é a sua expectativa com relação à premiação e se existe esse estímulo em participar, se continua esse estímulo em participar? Vai lá, Dani. Na verdade, assim, eu sempre brinco, né? Falo com o meu time que uma agência ela não compete com a outra. Uma agência ela compete contra o seu próprio histórico. Né? Então, participar do Amplo Globos Awards é uma forma de, a cada ano, você perceber que a agência está melhorando, né? Que criativamente você está melhorando, que os cases, os trabalhos estão ficando cada vez melhores, mais conectados com o que o mercado está esperando, está comprando, né? Então, eu acho que vale sempre por isso, assim. Não é sobre você ganhar ou perder, é muito mais sobre você conseguiu ser uma agência melhor ainda, né, neste ano, para evoluir. É um grande termômetro. A gente conseguiu, nesse ano de 2020, aí, eu pude participar do corpo de pessoas que fizeram, né, ajudaram a reformular o Amplo Globos Awards. A gente conseguiu, principalmente no júri, fazer um júri mais diverso, mais contemporâneo, né, com muito envolvimento de clientes, não só de criativos, né, de profissionais de planejamento, de mídia, mas também de parceiros do mercado que fizeram parte e trouxeram uma visão mais ampla do mercado, mais conectada. Então, assim, é uma possibilidade de você colocar a sua própria agência à prova, né, para você ver se realmente o que você está fazendo, o que você está criando, está fazendo sentido, né? Então, vale muito a pena. A expectativa para 2021 é que seja um retrato do que vai ser 2021. Né? Acho que em 2020 a gente conseguiu isso, fazer um retrato do ano. Né? Então, eu espero que o prêmio evolua e as agências também. Então, é muito importante participar, porque você aprende com os concorrentes, você aprende com os seus próprios erros, com o que você poderia ter feito de melhor. Né? E comemora também quando ganha, que é muito bom também, né? Você ter a sensação de que ganhou, de que, poxa, foi contemplado, como o Gui falou que o time dele agora está com essa sensação. Isso é maravilhoso, a pessoa realmente carrega isso para o resto da vida, né? É muito bom também. Então, Gui, você vai agora chegar lá para as agências e falar o seguinte: eu quero troféu de Amplo Globos aqui, hein? Pode... Vai ter que estimular as agências. O Tomás Talhaferro está aqui, acompanhou toda a live. Um abraço aí para o Tomás, que é, enfim, o CEO aí da Trace Lock, né? Presença ilustre aí. Presença ilustre aqui com a gente. E Bailão, continua o estímulo aí para trazer mais troféu aí. Eu acho, assim, mais do que nunca é importante, sabe por quê? Porque nós estamos falando de criatividade. É a prova da criatividade do brasileiro, das nossas agências,
de nós profissionais de marketing, né? É através da criatividade que a gente consegue aí transformar as coisas, mudar, inovar. E se tem um ano que está colocando à prova a criatividade e o poder de inovação, é esse ano. Obviamente, não vamos ter, né, acho que talvez aí pro Globe Awards, acho que fica a questão de rever algumas categorias, né, em função de não se conseguir realizar eventos, iniciativas físicas, não só evento, mas muita coisa física e tal. Mas ainda assim, a gente, né, presenciou aí em 2020 cases incríveis, né? Foram produtos lançados de maneira diferente, querendo ou não, o boom das lives no Brasil é uma coisa incrível no mundo inteiro. Isso não aconteceu igual em nenhum outro lugar do mundo, né? E até mesmo algumas iniciativas que seja do drive-in, do drive-thru, que voltaram, mas voltaram também de maneira diferente. Então, sim, com certeza. E digo mais, acho que vai ser muito interessante ver o Amplo Global Awards para a gente ter a noção aí de realmente como que as marcas e as agências atuaram, né, nesse período. Muito bom, gente. Olha, por incrível que pareça, a gente vai terminar exatamente na hora que a gente tinha previsto, a gente queria ter 1h30 de evento, a gente está às 18h29. Então, eu tenho aqui ainda alguns segundos só para agradecer bastante o tempo de vocês, Guilherme Bailão, Daniel Ottoni, também a boa conversa, as suas reflexões aqui. A ideia era essa mesmo, a gente tirar, ter o Amplo Globes como pano de fundo, mas a gente discutir o mercado, né, com mais amplitude, e vocês contribuíram muito para isso. Então, quero agradecer aqui a presença de todos que participaram de mais esse Amplo Globes, Amplo Live Talks, né? E 18 de março, coloca na agenda aí. Eu estou curioso em ver o que a pesquisa vai demonstrar, entendeu? Como é que as pessoas estão lidando e como é que vão lidar, entendeu? Com seus escritórios, com seus espaços de trabalho. Essa acho que é uma questão bastante relevante nas nossas vidas, né? Tanto do lado de pessoa física como do lado de pessoa jurídica. Então, obrigado a vocês que participaram aqui e fique junto, a Amplo vai estar sempre trazendo coisas bacanas aí para o mercado e nos cobrem para que a gente sempre faça coisas melhores. Um abração, brigadão, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos.